Você sabe o que é linfedema? Você tem linfedema? Quer saber como é que esse problema surge no seu corpo? Sinais, sintomas? Se tem cura, se não tem e como tratar? Então fica aqui comigo até o final que você vai saber de todos esses conteúdos. Quem sou eu? Eu sou Ana Paula Fialho, eu sou fisioterapeuta. Tenho uma visão integrativa do corpo. O que é isso integrativo? Eu vejo o corpo, eu vejo o ambiente que a pessoa se situa, como é que ela está emocionalmente, todo esse contexto para poder cuidar dela, ou no caso, cuidar de você. Vamos lá? O que é linfedema? Vamos conhecer um pouco sobre isso. Para conhecer, nós precisamos entender os sistemas que envolvem a retirada de líquidos do corpo, certo? São dois sistemas, o circulatório e o linfático, e dois órgãos importantes para a retirada de excesso de líquido do corpo, que é o coração e os rins, que não aparecem por aqui, mas eles estão aqui nessa situação. E esses dois sistemas, eles trabalham juntos, como nessa próxima imagem que você vai ver aqui. Eu coloquei os dois sistemas sobrepostos, um sobre o outro, e você percebe que eles andam basicamente juntos. Tem o mesmo trajeto, certo? Eles andam juntinhos, são bem amigos. E como é que funciona o sistema circulatório? Tem as veias e as artérias, né? Vamos relembrar um pouco aí do funcionamento desse sistema. As artérias levam o sangue rico em nutrientes, em oxigênio para o corpo, para nutri-lo. E as veias retiram os catabólitos, as coisas que o corpo não precisa mais, para levar para o coração levar para o corpo de novo e os rins filtrarem e limpar o seu corpo, tá certo? Aí você pergunta, para que serve o sistema linfático, Ana? O sistema linfático, ele ajuda o sistema venoso a retirar o excesso de líquido do seu corpo. Desculpa, meu rosto estava em cima da imagem. Agora vai ficar melhor. Isso aqui. Então, assim, as moléculas maiores, as substâncias maiores que as veias não conseguem retirar, quem retira é o sistema linfático, certo? Que a estrutura dele, o que é que tem? Tem os capilares, são essas partes mais fininhas, certo? Depois, os ductos linfáticos, que são essas partes mais grossinhas, e os linfonodos, que são aqueles cachinhos de uva. Não sei se você já prestou atenção, quando tem uma inflamação, você está com dor de garganta, você coloca os dedos aqui embaixo do queixo, tem uns cachozinhos de uva, certo? Esses aí são os linfonodos. É a estrutura do sistema linfático, são essas três partes, certo? Vamos lá. Então, entenderam? O sistema linfático e circulatório andam juntos. Agora, vamos entender a função do sistema linfático. Por que é importante isso? Porque nós vamos falar sobre um dano nesse sistema, certo? No sistema linfático. É um dano, é um problema nesse sistema. As funções desse conjunto de estruturas é de proteção do corpo, certo? Ele combate os vírus, bactérias que entram dentro do seu corpo. É uma das funções do sistema linfático, é defendê-lo. Ele retira o excesso de líquido dos tecidos. Lembra aqueles que as veias não levam? Pronto, ele ajuda a levar. E detox corporal. Então, aquelas toxinas que as células põem para fora, quem leva é o sistema linfático. Por que é o sistema linfático? Elas são maiores. As veias não conseguem levar. Quem leva é o sistema linfático. Certo? Então, são três funções desse sistema. Proteção, retirada de líquidos e tirar restos, resíduos que o corpo não necessita mais e que inflamam o corpo. Então, é importantíssima essa função desse sistema.
Agora vamos pegar o outro lado, o edema linfático e edema, o inchaço, certo? O edema em si é um desequilíbrio dessa retirada de líquido do tecido, certo? Pelo transporte e absorção do sistema venoso, das veias, e do sistema linfático, fazendo com que o seu corpo inche, certo? Então, o edema, o inchaço, é causado por um desequilíbrio nessa absorção, nessa captura de excesso de líquido do tecido pelo sistema venoso e linfático, certo? Vamos seguir adiante. Os tipos de inchaço, tipos de edema, segundo a Sociedade Internacional de Linfologia. O edema grau 1 é o mais simples, aquele que você levanta o braço, levanta a perna, o corpo absorve, desincha, só mexer um pouquinho, o corpo absorve. O 2, esse inchaço já ficou mais tempo, ele já está mais endurecido, e o que é que acontece? Ele vai ser mais difícil de ser retirado, certo? É o grau 2. Já o grau 3 é o mais grave, ele fica duro, ele adere à gordura, aos tecidos moles e fica mais difícil de ser retirado. Então, se você fizer movimentos, respiração, o que seja, ele não vai ser mais reabsorvido, ele vai ter que ser retirado, certo? Como é que se retira um edema grau 2, um inchaço, ou um inchaço grau 3? Hoje em dia já fazem cirurgias para tirar esses tumores, que eles ficam realmente duros, né? E só são retirados cirurgicamente mesmo, certo? O grau 3. É muito presente em obesidade mórbida. Esse edema grau 3. Vamos lá, o linfedema. Linfedema é um dano, é um problema no sistema linfático, certo? Naquele sistema verdinho que eu mostrei para você, certo? Então, houve um problema nesse sistema linfático que pode ser primário ou secundário. Vamos descobrir o que é primário e secundário, ok? Vamos lá. Primário. Sistema primário é que ocorre na formação do sistema linfático. É um linfedema ocasionado na formação daquele sistema verdinho, certo? Pode ser no capilar, pode ser no ducto ou no próprio linfonodo. Não pode não existir alguma parte dele, que é o linfedema primário, certo? Quando ele é hereditário, a criança já nasce com esse problema, certo? É passado de pai para filho e logo ao nascimento é perceptível esse problema. Como é que a gente identifica? Pelo inchaço nos pezinhos das crianças, certo? Existe um aumento de volume da região, principalmente nas pernas. Então, precisa ser investigado isso, que quanto mais precoce, quanto mais rápido é feito esse diagnóstico, melhor a recuperação desse sistema. Tá joia? E o linfedema primário também pode ser esporádico, que é o que mais ocorre, gente. Olha só, 97%, que acontece o desenvolvimento anormal do sistema linfático. No decorrer, a pessoa vai crescendo e vai ocorrendo alterações. Olha só, um capilar deixa de funcionar, um ducto ele se fecha, um linfonodo de repente é comprimido, não sei, e eles param de funcionar e o corpo começa a ficar inchado. Então, linfedema primário é na estrutura do sistema linfático, uma alteração na estrutura dele quando ele está sendo formado. E o linfedema primário pode aparecer no nascimento, como eu falei para você. E aqui a literatura coloca como precoce também, quando aparece dos 2 aos 35 anos. Considerado precoce, certo? Você identifica mais rápido. E o tardio após os 35 anos. Você percebe que existe uma relação dessa alteração
do sistema linfático com a mudança hormonal, com a puberdade, quando existe uma mudança orgânica mais forte nesse corpo, certo? Hormonal. E pode ser de um lado só ou dos dois lados, certo? O porquê não se sabe, mas pode ocorrer essa alteração nesse sistema e o agravamento ocorrer nesses períodos, certo? Tem cura, Ana? Não, não tem cura. Infelizmente, é uma alteração estrutural. Só se for substituir esse sistema. Né? Hoje até as cirurgias fazem milagres, né? De relocar um tecido de uma parte do corpo, enxertá-lo e o organismo, por ele mesmo, se ramificar e produzir novas estruturas. É possível, mas o próprio corpo sozinho não consegue se reconstituir. Quer dizer, tem os milagres, né? Mas normalmente não. Linfedema secundário já não é da estrutura do corpo, ele é causado por alguma coisa externa. Pode ser uma retirada cirúrgica, radioterapia, corte ou compressão, tá pressionando esse sistema. Inflamações crônicas, quer dizer, uma inflamação que não para nunca, está sempre lá presente, pode alterar esse sistema linfático. E doenças parasitárias que atacam diretamente esse sistema, certo? Eu coloquei alguns exemplos aqui de corte e compressão. No caso de acidentes, né, se tem uma pancada forte nesse sistema, ele para de funcionar por um tempo, ele pode voltar ou ser lesionado, ser machucado realmente, cortado também, e não funcionar mais, certo? Um tumor que comprime essa estrutura, ou então a pessoa está com muitas células de gordura que comprime também esse sistema. Então, assim, são vários fatores que podem comprimir o sistema linfático. Como também a pessoa, por uma alteração psíquica, uma loucura, comprime a estrutura do corpo, faz um garroteamento e a parte mais distante incha. Só que esse linfedema é temporário. Tirando o garroteamento, o corpo volta a funcionar. Certo? Então, assim, pode acontecer por esses fatores aqui. Erisipela. Você já ouviu falar em erisipela? Em que a perna fica muito inchada, vermelha, quente. Então, se esse problema ocorre várias vezes, repetidas vezes, pode lesionar o sistema linfático e ele não funciona mais. Então, é um linfedema secundário, certo? Vai depender o resto da vida de tratamento, de drenagem, de exercício e todo um suporte para que esse membro, essa parte do seu corpo volte a funcionar da melhor forma possível. Doenças parasitárias, elefantíase, que é um verme que ataca o sistema linfático. Então, assim, é tudo aquilo que agride a estrutura desse sistema depois dele já formado. É o secundário. Devido à extensão do vídeo, ele vai ser dividido ao meio. Esta vai ser a primeira parte e logo em seguida terá a segunda parte. Bom vídeo e bom aprendizado. Até breve.